Um ano de mudanças. Um devocional centrado em desfrutar de Deus. Escrito por Nicolás Trentini e narrado por Léo Barreto. Dia 119. As disciplinas espirituais. Aprendizagem bíblica. Sexta parte. O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Atos 8, versículo 30 ao 31. Leio a Bíblia todas as manhãs, mas não consigo nada relevante. Por quê? Embora haja uma variedade de razões pelas quais isso nos acontece, você não está sozinho. Isso também acontece comigo. Há duas razões principais que eu gostaria que analisássemos juntos. Hoje, olharemos uma e depois outra. A primeira razão é a mais óbvia. Não aproveitamos nossa leitura porque não entendemos o que lemos. Você conhece pessoas que são tecnologicamente analfabetas? Você está lendo uma delas. Eu não sei quase nada sobre telefones celulares ou computadores. Nunca visitei o Instagram ou o Twitter. Não saberia como fazê-lo. Quer me ver como uma estátua? Peça-me para instalar um novo aplicativo e começar a usá-lo. No entanto, peça a um dos meus filhos, até meu filho mais novo, que está na primeira série. Saberia fazer melhor do que eu. Vivemos em um mundo digitalizado. Hoje em dia, a maioria das pessoas está mais familiarizada com a manipulação de um telefone do que com a compreensão da estrutura básica de um livro, e muito menos com um livro escrito há milhares de anos. O que acontece quando um jovem e um não tão jovem abre uma Bíblia e tenta lê-la? Fica tão desorientado e petrificado como eu diante de um novo aplicativo. Solução? Precisamos aprender a aprender. Como? Volto a insistir neste ponto. Compre o livro Vivendo na Palavra de Hal Hendricks, que mencionei há alguns dias, ou qualquer outro livro bom sobre o assunto. Se o problema é a falta de compreensão, a solução é o treinamento. Embora disponha de pouco espaço, gostaria de te dar um conselho muito prático que pode ser de grande ajuda para a sua leitura bíblica diária. Escolha um livro da Bíblia e leia com uma pergunta em mente. Como? Deixe-me ajudá-lo. Imagine que você vai ler o livro de Jonas. Faça a seguinte pergunta antes de começar a ler. O que diz esse livro sobre... Complete os pontos suspensivos com um tema. Por exemplo, o que o livro de Jonas ensina sobre a desobediência? Agora, comece a ler o livro escrevendo todas as observações que você encontrar relativas a esse tema. Quando Jonas desobedece? Por quê? Quando decide obedecer? Por quê? E o peixe? O peixe obedece a Deus? E os cidadãos de Nínive? E o rei de Nínive obedecem a Deus? Por quê? Pode ver o que estou tentando fazer? Não tento impor o meu tema ao texto. Permito que o texto me mostre o que ensina sobre o tema que escolhi. Mudemos o exemplo. O que o livro de Jonas ensina sobre a raiva? Quando Jonas fica irritado? Por que razão? Como você lida com a sua ira? Como sua ira afeta os outros? Continua com raiva quando ora? E quando prega? Porque o autor dedica um capítulo inteiro, o capítulo 4, à raiva. Outro exemplo. O que o livro de Jonas ensina sobre o temor? Do que os marinheiros têm medo? O que eles fazem quando estão com medo? Oram. Jonas teme no ventre do peixe? E os cidadãos de Nínive temem quando Jonas prega? O que fazem os dois quando têm medo? Oram como os marinheiros. Coincidência? Mudamos o tema mais uma vez. O que o livro de Jonas ensina sobre a soberania de Deus? Escreva o que você vê.
Já reparou que nada, absolutamente nada no livro de Jonas acontece por acaso? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Jonas 1, versículo 4. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas 1, versículo 17. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas 2, versículo 10. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: "Para mim, seria melhor morrer do que viver." Jonas 4, versículos 6 a 8. Quer mais temas? O que o livro de Jonas ensina sobre a compaixão? A compaixão é o tema central do livro. O livro começa e termina dessa forma. Deus querendo mostrar compaixão e Jonas não querendo que o faça. E o que o livro de Jonas ensina sobre a oração? Os marinheiros oram, capítulo 1. Jonas ora, capítulo 2. Os cidadãos de Nínive oram, capítulo 3. E o capítulo 4 é um diálogo entre Deus e Jonas. Mas o que Jonas ensina sobre a pregação, sobre os efeitos da amargura, sobre a disciplina divina, sobre a tendência de fugir de Deus, sobre a mudança verdadeira. Quer tirar pérolas? Use um tema para extraí-las, para orar e meditar ao longo do dia. Todos somos como o etíope. Todos precisamos de ajuda para entender o que lemos. Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.